Boa noite, Brasil! Hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana. Vou ajudar muitas pessoas que querem se cuidar, né, de dentro para fora e isso refletir em algo que se chama beleza. Ficar mais bonito, mais jovem, mais harmônico. Tem jeito? Quais são os recursos? Hoje nós vamos falar sobre isso com uma convidada muito especial que está chegando daqui a pouquinho. Ela é doutora em tudo. Eu não sei falar sobre o currículo dela. Ela é uma super doutora e é uma convidada especial por motivos pessoais e agora profissionais, né? Motivos pessoais, que é uma pessoa querida já de longa data e profissionais, porque eu conheci um fenômeno dessa área da beleza e ela, como estão dizendo aqui, é fodástica. E nós vamos fazer perguntas, nós vamos descobrir recursos, nós vamos falar de estímulos, de bloqueios, de tantas coisas que nos ajudam a ficar mais jovens, mais bonitas e a bloquear o nosso envelhecimento. Enfim, obrigada a todos vocês que estão aqui, obrigada pelas palavras e pelos elogios. Vou convidar a nossa querida convidada para entrar, que eu já vi que ela estava aqui, doutora Rayane Nardoni. Vou falar com ela, vamos esperar a primeira live dela, eu acho, gente. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Eli! Essa é a primeira live? Minha primeira live, não sei nem o que tem que apertar aqui. A primeira live que nunca esquece. Com certeza, já estou até preparando o celular aqui para ficar tudo certo. E aí, como que você tá? Tô bem, feliz demais de ter você aqui hoje. Já tem gente fazendo perguntas, gente te elogiando aqui. Mas Ó, já, que coisa boa! E estou muito feliz que você está aqui hoje. Primeiro, que você é uma pessoa querida, especial, né? Uma menina que tem vários talentos, né? Tudo Ai, bem que sim. você me mandou um currículo, eu falei, como é que eu vou falar isso tudo aqui? Eu não sei. Vou deixar. Exagerada! Mas tem vários talentos, né? Vejo você fazendo dança, você canta muito bem, toca violão, e entrou aí na área da saúde de uma forma tão bacana, né? Fazendo ramificações da sua profissão, né? Uma Sim, odonto que cuida da pele, que cuida, enfim. Não sei se eu estou falando certo, odonto. sim, eu sou cirurgiã dentista de Exato, porque eu te conheci, formação. o consultório que eu conheci quando você estava começando, né? Sim, eu lembro que você esteve aqui, deu uma Sim. moralzinha pra gente. Com muito carinho. E hoje você está aí super bem, né? Muito bem realizada como profissional. Muita gente falando de você, vejo que você é muito querida. Rayane, vejo aqui as pessoas, ai, maravilhosa, fantástica, adoro a doutora Rayane e tal. Um Bom, beijo. se apresente, conte um pouquinho aí dos seus títulos, do seu currículo pra gente. Bom, eu sou cirurgiã dentista, me formei na Federal de Diamantina há mais ou menos 5 anos e eu sempre gostei muito de cirurgia e lá eu já decidi que eu queria fazer uma harmonização, aliás, eu queria fazer uma especialização na área cirúrgica. E assim que eu me formei, eu entrei na especialização de implante e prótese. E quando eu Uhum, iniciei nesse implante prótese, a gente começa a trabalhar com a reabilitação de pacientes. Então, uhum. você devolve não só aquela função mastigatória, mas o sorriso, a autoestima. E eu fui me encantando por esse mundo da estética também, né? Que ela está muito associada a tantas outras coisas interiores que a gente sente. E decidi então fazer o primeiro curso de harmonização, que foi na NYU em Nova York. Aí eu fiz esse primeiro curso, me apaixonei pela harmonização e de lá para cá eu nunca mais parei de fazer cursos. Cada hora um curso voltado para uma área dos olhos, fios de sustentação, nariz, lipo de papada, botox, e aí a gente não para mais. Que coisa boa. Olha, eu vejo isso, porque foi muito interessante que eu até comentei assim, gente, a doutora Rayane vai fazer uma live falei com o meu time, né? Vai fazer uma live no Instagram e falar sobre a harmonização facial, vamos falar de reestruturação, de envelhecimento, de prevenção e tal. Aí falaram assim, ué, mas ela não é dentista? Eu falei, não, querida, ela é tudo. Ela resolve a autoestima da pessoa.
uma pessoa acabou de comentar aqui, é a fada dos dentes e da face. Lindeza. Então, você Então, pegou um texto, né? Você é a dona do rosto das pessoas. eu estou estudando e me aprimorando cada vez mais, mas assim, essa área estética, ela é muito abrangente, né? E a gente ainda se depara com pacientes que se espantam quando vem que é o dentista que está trabalhando com procedimentos injetáveis faciais. Só que em relação a tempo de área do corpo humano e estudo, os dentistas são os profissionais que mais estudam região de cabeça e pescoço. Então, todo esse sistema esquelético, muscular, vascular, né, nervoso, a gente estuda durante todos os 5 anos de faculdade e depois durante todas as especializações. Então, por isso que a gente tem visto tantos dentistas sendo bem-sucedidos na área da harmonização. Principalmente porque a gente treina muito essa questão da destreza manual cirúrgica, restauradora. Então, quem é dentista sabe que na hora de fazer uma lente de contato, 1 milímetro ali no dente faz diferença. Então, né, já que o dentista tem esse conhecimento anatômico e tendo o treinamento dessa destreza manual, quando ele se vê diante da harmonização dos procedimentos injetáveis, tudo sai muito natural, tudo flui muito natural. Então, acho que por isso os dentistas têm se destacado muito nessa área. Olha, a minha área é Nossa, autoestima. amiga, é minha primeira live. Relaxa, relaxa. Você está sendo idolatrada aqui nessa live. Eu tô impressionada. Ai, quanto Fica mais gente eu tranquilo. vejo entrando, mais eu vou ficando nervosa. Nós vamos fazer bate-papo de amiga. Sabe, amiga, assim, sem preocupar com o protocolo de entrevista. A gente vai fazer bate-papo. Eu vou falar assim, mas Rayane, vem cá. Sabe aquela coisa de mulher? Então, eu trabalho com autoestima. Eu quero melhorar a autoestima das pessoas. Eu fico feliz quando uma pessoa está feliz com ela mesma, no espelho, na vida, né, com a profissão que ela escolheu, com a pessoa que ela escolheu para viver, enfim. E eu vivi dentro de casa a experiência de mudar um sorriso e transformar uma vida, que foi com meu filho Leonardo, que tem um problema, né, um problema nos dentes, nasceu com esse defeito nos dentes, que os dentes esfarelam um pouco. Então ele perdia muito dente. E o dente pequenininho. E ele não sorria direito, ele tinha vergonha Eu disso. lembro que ele tinha os dentes curtinhos. Bem curtinhos e tal. É uma coisa de família, do lado da família do pai. Então, eu resolvi fazer esse procedimento com ele das facetas, né? Facetas de publicidade. Isso. E eu vi o Leonardo virar uma outra pessoa de um minuto para o outro, quando ele entrou e depois quando ele saiu do consultório. A sensação que eu tive é que ele engordou, que o pescoço dele ficou mais largo, que ele aumentou o ombro, porque ele mudou a postura, ele mudou o tom de voz, ele mudou o modo, ele mudou a vida por causa daquele detalhe. Então, quando a gente fala de procedimentos estéticos, eu quero deixar muito claro que eu sou muito a favor de algo que faz diferença na vida das pessoas, e não procedimento estético por futilidade. Com certeza. A gente não tem o que fazer e todo dia quer mexer em alguma coisa, sabe? Mas é aquela coisa de tipo assim, Rayane, estou tão satisfeita com o meu nariz, o que você pode fazer? E às vezes um detalhe que você faz resolve. Com né? certeza. É muito mais simples. E né? muda Então, muito, né? A forma da pessoa se expressar. Igual você falou, ele se transformou a partir de uma mudança estética. Isso é muito legal. E esse recurso da harmonização facial chegou tem pouco tempo, né? Sim. Tem pouco tempo que as pessoas conhecem. E eu vejo, e eu conheci através do seu Instagram. Eu fui vendo alguns processos que você fez muito interessantes, né? Que eu vi diminuição de papada, às vezes levantar um pouquinho, ou o nariz, que é aquele nariz um pouco assim, você conseguiu. A gibinha óssea, né? A gente cobre aquele ossinho, disfarça. Que cirurgia que ela fez? Não, né? Tem minimamente invasivo. Como é feita a harmonização? Pois é, eu trabalho dentro de 2 linhas dentro dessa harmonização facial, que é a abordagem estética da face, ou seja, a gente buscar as proporções mais harmoniosas para aquele rosto. Para você entender melhor assim, o que é essa abordagem estética da face, é bom a gente visualizar, por exemplo, uma paciente que tem o rosto bem redondinho, bem
carinha traquinas mesmo, queixo curtinho. E ela chega no consultório queixando que ela se sente incomodada, que sempre que ela sai em fotos, as bochechas são muito grandes, que ela não gosta de tirar foto e quer resolver esse problema. Então, a gente busca uma abordagem de forma a, por exemplo, eliminar um pouquinho da gordura dessas bochechas, talvez projetar esse queixinho um pouco, alongar essa face, tornando o rosto um pouco mais facetado. Depende do tipo de abordagem. Só para você ter uma ideia do que é a abordagem estética da face, que é o que todo mundo conhece por harmonização orofacial, né? Então, o mesmo acontece se a gente pensar, por exemplo, um paciente que tem um rosto muito comprido, às vezes aquelas pessoas muito altas e magras, e ela tem aquele rosto bem comprido e fino, e é incomodada, por exemplo, com o tamanho da testa. A gente consegue trazer algo no sentido horizontal, às vezes um ângulo goníaco, um pouco de malar, e dar uma equilibrada nesse rosto. Uhum. E a harmonização tem um tempo de duração que depois tem que refazer? Me ouviu? Alguns dos procedimentos, Polly. Então, assim, esse sentido da harmonização, que é a abordagem estética da face, é um. E existe uma outra modalidade dentro da harmonização, que é a reestruturação facial, que visa devolver aos pacientes o que eles estão perdendo de estruturas faciais, decorrente do processo de envelhecimento, através de produtos. E cada um desses produtos vai ter uma durabilidade. Então, depende do que a gente está falando. Por exemplo, se for uma bichectomia, que o paciente quer afinar um pouquinho o rosto, ficar com as maçãzinhas mais marcadas, o paciente tem o rosto mais arredondado. A bichectomia é vitalícia, o paciente faz uma vez só e ele sempre vai ter esses contornos mais marcadinhos. Agora, se é um ácido hialurônico, a gente fez uma sustentação malar para melhorar bigode chinês, para melhorar, né, a queda dos tecidos faciais. Isso a gente vai fazer uma manutenção anual, normalmente. Então, por exemplo, se a gente faz uma reestruturação hoje e eu preciso de usar 3 seringas de ácido hialurônico, se esse paciente não espera o pico de perda do produto, a gente consegue depois fazer uma manutenção só com uma seringuinha. Entendi. Entendeu? Agora, eu vejo que você é muito estudiosa, né? Então, Eu sou um pouquinho nerd. eu vejo que você estuda, que você aprofunda, e isso é muito legal, né? Porque não é só aprender um recurso e sair praticando, é aprender, melhorar, aprender mais, evoluir mais, né? E se tornar realmente uma expert. E eu vejo que você evoluiu muito rápido no seu tempo de profissão, porque na verdade você é muito jovem de profissão, né? E isso é muito bacana. Tem um fã seu aqui, né? Você acredita que Polly, eu ainda não tô conseguindo ler os comentários. Não leia, porque tem um fã que é o que sobe no altar com você. Ai, meu Deus! Mensagens te aplaudindo e tudo mais, tá muito bacana. Gente marcando horário de preenchimento, tá? Da boca. Vou anotar vou anotar a agenda aqui. Vamos anotar todo mundo que tá mandando recado aí. Exatamente. Aqui, o que realmente faz envelhecer? Nossa, são tantas coisas. Então, o que dita o nosso processo de envelhecimento vão ter algumas variáveis. Tem alguns fatores que a gente chama de fatores intrínsecos e extrínsecos. O que é isso? Fatores intrínsecos é tudo que é de dentro, que é nosso. Então, nossa genética, os nossos hormônios, a nossa oxidação das células. E os fatores extrínsecos são tudo de fora, tudo do meio, tudo que a gente submete o nosso organismo. Por exemplo, a gente bebe água em quantidade suficiente, água de qualidade. Então, né, mais ou menos aí uma média de 30 ml por quilo, né, de água de qualidade. A gente fuma porque o cigarro é super nocivo, vai causar muita perda de células, perda de colágeno, tudo isso. Então, uma alimentação, se essa alimentação é equilibrada, se há um consumo de proteínas, né? A gente precisa de ter mais consumo de proteínas, porque a gente precisa dos aminoácidos para formar as fibras musculares, para formar colágeno. Tudo de bom no nosso corpo é proveniente das proteínas.
Então, se a gente quer ter pele boa, cabelo bom, tudo isso, para tudo isso a gente precisa dos aminoácidos. Ou seja, a gente tem a questão da genética, mas os fatores externos a gente pode controlar. Justamente, e inclusive alguns dos fatores intrínsecos, que são a questão hormonal, a gente também pode controlar, a gente pode modular através da reposição de vitaminas, minerais. Então é possível modular quase tudo, a gente tem o controle de quase tudo. Só algumas questões que não, que é a genética, por exemplo, né? Mas o restante é passível de mudança. Que bom, né, que hoje a gente tem os recursos, porque antigamente, eu me lembro da minha avó com 40 anos, ela era vovó mesmo, ela era idosa. Maracujazinho de gaveta, né? A minha mãe com 40 anos já estava assim, bem mais vovozinha. Gente, eu tenho 41, eu tô me sentindo adolescente, entendeu? Mas você pode, né? É micareta, eu vou. Então, eu vejo que o nosso estilo de vida influencia muito. Muito, Né? muitíssimo. Então, a questão de evitar carboidratos simples, né? Tudo que é pão, bolo, biscoito, açúcares, porque isso tudo vai fazer aquele processo da glicação, que é quando a glicose se liga permanentemente à proteína, então tem uma queda de colágeno e a gente vai ter uma elastose, vai perder um pouco a elasticidade dessa pele. Então, evitar esses carboidratos simples. Tem muitas questões, gente. O envelhecimento derivado dos raios solares, né? Evitar a exposição ao sol, embora a gente precise da vitamina D. Em alguns casos, como pacientes que têm melasma, por exemplo, vale a pena até a gente pensar numa suplementação de vitamina D com K2 e não se expor tanto à radiação. Usar o filtro solar via oral, que a gente consegue usar um filtro com picnogenol e alguns outros antioxidantes, além do filtro solar tópico, né? Que tem que ser retocado. Não adianta nada também a gente passar filtro uma vez na manhã e ficar o dia inteiro. Aí já é efeito psicológico, né? Eu uso filtro solar dentro de casa. Eu já viciei tanto, virou hábito, é automático. Né? Virou hábito. Também uso o tempo inteiro. Eu tenho melasma. E o melasma é uma das coisas que, pelo menos em mim, eu posso fazer o tratamento que for, ter uma excelente alimentação, tomo vitamina C, mas se eu sair do sol, volta. Mas o melasma é isso, né? É muito difícil controlar. Você já tentou o filtro solar via oral com picnogenol? Nunca. É uma boa saída, te ajuda bastante. Sabe uma coisa que as pessoas têm uma impressão completamente errada? Que na Europa é muito evoluído e a gente encontra tudo, e é o contrário. Aqui eles não conhecem nenhum desses recursos. Aqui não tem essas coisas. Muitas coisas eu trago do Brasil. Então, eu, por exemplo, né, me perguntam de Botox. Eu não faço, porque eu não tenho coragem de fazer aqui. Eu já fiz no Brasil. Aqui não. Então, e eu acho que a população é menos vaidosa, não é? Que a gente. Olha, é uma população que fuma demais. As mulheres têm muitas rugas cedo demais. Elas são muito chupadas, muito magras. Gente, estragados, né? É magro, gente. Comendo massa é magro. Mas assim, dentes muito estragados. Não, aqui você sairia milionária. Vou passar uns tempos aí. Gente, eu falo assim, mas não tem dentista nessa cidade. Os dentes muito estragados porque fumam demais, muita droga, né? Infelizmente, a cocaína que destrói o esmalte dos dentes e tal. E não ligam para essas coisas. Eles gostam um pouco do status, assim, sabe? Mas de ficar bem, bonito, não. E eu fico chocada. Cara e os dentes cariados, né? Mais ou menos assim. Exato, exatamente. Tem um monte de gente fazendo comentário, vovó Sandra, que lindeza. Ai, gente, vou avisar influencer. Todo mundo, mana, vamos harmonizar. Luciana falando que é o melhor botox da vida que você faz. O tratamento para melasma que a Rayane está fazendo é um espetáculo, ela vai me ajudar, óbvio. Rayane, por exemplo, se eu fosse fazer uma harmonização facial, né? Por exemplo, tem pessoas que querem mudar alguma coisa no rosto. Eu não quero mudar nada no meu rosto, tá? Mas se eu pudesse dizer assim, Rayane, eu quero manter meu rosto jovial. O que você faria com uma harmonização no meu rosto? Vou ficar paradinha para você fazer a avaliação.
Então, é um pouco difícil te ver daqui, mas eu vou te explicar mais ou menos o que eu faria. Ah, Isso é justamente a reestruturação facial, Polly. Porque, hum, assim, embora a gente possa mudar todos esses fatores que a gente conversou, né, filtro solar, etc., alimentação, nós estamos sofrendo um processo que é fisiológico. Então, a questão, por exemplo, os nossos ossos, o osso do supercílio, ele vai sofrer um aprofundamento lento e gradativo, mas você vai notar a sua pele da pálpebra ficando um pouco mais flácida e descendo um pouquinho. Essa região malar, ela vai também aprofundar um pouco. Então, hum. abaixo dos olhos, normalmente aqui, abaixo da calha lacrimal, começa a ficar mais profundinho. E aí a pele vai descendo e começa a marcar o bigodinho chinês. Aí, se Sim. você não, tá? Eu tô falando assim, calma que eu vou chegar no seu. O seu você Não, não mas sabe. eu sim, é porque eu sou esperta. Eu coloquei uma luz que me deixa arrasando. Eu sou esperta, mas eu Não, sim, eu não peraí. sou, não. Eu tentei arrumar minha luz aqui, ficou péssima, mas tudo Ó, bem. eu sou branca, mas ó o babado aí, ó. Sei lá. Agora que eu vi que dá pra pôr um filtro aqui, agora minha pele vai ficar perfeita. Uou! Entendeu? Eu pus uma luz do abajur aqui pra dar aquela luz amarela de estrela, entendeu? Eu também tô embaixo de uma, mas eu acho que piorou a situação, menina. Tinha tanto tempo que eu não maquiava nessa quarentena. Eu falei, Jesus. Eu não tô maquiando mais. Ó, tem uma coisinha aqui assim e tal. Enfim. Eu tenho uma coisa Então, de família, que é essa pálpebra gordinha que cai aqui, ó. Mas a sobrancelha é isso, de todo mundo, até do meu pai. Polly, mas então, é uma coisa que vai acontecer com qualquer ser humano. Vai acontecer de forma mais lenta ou mais acelerada, de acordo com tudo aquilo que a gente conversou. Se é uma pessoa Uhum. que toma água, se alimenta bem, usa filtro solar, né? Não é tão estressada, não fuma, não bebe tanta bebida alcoólica também, né? Então, tudo isso vai favorecer. É, eu sei como é que é aí. Então, assim, mas o que é que vai acontecer? Essa região vai aprofundar, então pálpebra vai cair um pouquinho. Essa região também vai ter um aprofundamento. Os ângulos vão ficar mais discretos, então é comum que o tecido comece a se acumular nessa região aqui, ó. Forma aquela Sim, bolsinha de gordura essa coisa chata aqui, ó. que Ó. as mulheres querem morrer. E normalmente essa Eu não tô pele. gostando mesmo, não. Doutor Ricardo está falando, amor, a tela está mexendo muito. Ai, desculpa, vou ficar Para com o quietinha. telefone. Então, essa pelezinha que vai caindo aqui, normalmente ela se comunica com a pele do pescoço, né? Então, as mulheres querem sustentar. E o que a gente faz é devolver o que a gente está perdendo de estrutura óssea e de gordura também, porque os nossos colchões de gordura também vão degradando com o tempo, então eles vão murchando. É como se fossem vários colchões individualizados, que quando a gente é bem jovem, eles estão bem cheinhos, e aí eles murcham e aumentam o espaço entre esses colchões. E por causa da gravidade, o nosso tecido vai colapsar para baixo. Então, o que eu faria em você? Eu faria um pontinho de supercílio aqui de sustentação com ácido hialurônico, para a gente não esperar o seu osso degradar e a gordura também ir murchando para a pálpebra cair, para você nunca precisar da blefaroplastia, que é a plástica que a gente remove a pelinha da pálpebra, né? Então seria tipo assim, vai bloqueando, retardando o envelhecimento. Justamente, eu vou devolvendo o que você está perdendo de estrutura óssea e de gordura. Além de Entendi. ter a perda também do colágeno da pele, que Mas aí já é como uma você vai outra. desenvolvendo estrutura óssea? Eu devolvo através de um material que vai mimetizar, vai imitar a, a estrutura que foi perdida. Então, por exemplo, se é aqui, eu vou imitar osso. Então, eu vou usar um ácido hialurônico bem pesado, bem durinho, digamos assim, de alta reologia. Se eu quiser, por exemplo, hidratar os seus lábios um pouquinho, eu vou usar um ácido hialurônico muito fluido, muito delicado, só para gerar uma hidratação e diminuir aquelas listrinhas que vão dando, que são, o pessoal chama de código de barra, né? Sim. Porque o nosso lábio também perde volume com o passar dos anos. Você está muito plena ainda, mas
todo ser humano, uma hora você vai começar a sentir, assim, que vontade de hidratar um pouquinho meus lábios. Eu sinto, eu tô cuidando mais agora, isso eu confesso, que agora eu estou cuidando mais, né? Você já sabe, tomo meus colágenos, uso meu creme, a linha que eu gosto de usar, cuido bem do meu rosto, tô tomando muito mais água. Hoje eu comprei um relógio que me lembra de tomar água, de levantar da cadeira, que me ajuda em tudo, porque eu sento no computador e começo a trabalhar e vou. Aí passou de uma hora, o relógio toca, que eu tenho que levantar da cadeira. Então eu tô usando esses recursos, mas é óbvio, gente, o envelhecimento ele é natural, e eu acho bonito o envelhecimento. Claro. Né? Mas eu quero envelhecer bonita, sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, que senhora bem cuidada. Sim. Eu não quero ter cara de garotinha, não Sim. quero. E a ideia da Natural reestruturação, quero. a reestruturação é isso. A pessoa vai te olhar e vai achar que você tá bem, que você tá descansada, porque não começa a dar aquelas sombras, né? Quando o derretimento facial começa, as mulheres relatam que se sentem cansadas, que elas olham no espelho e estão com cara de cansadas. Agora, como é que faz, por exemplo, no caso de uma mulher que quer cuidar, que quer manter a questão do rosto, essa parte do pescoço, que a gente começa a perder e quando, faz isso aqui, se fizer força. Eu não forço nada, eu sou toda assim, né? Toda plena. Para não ter problema, entendeu? Para não gastar. Tá certa, porque essa região do pescoço entrega a gente se não cuidar. Aqui, ó. Olha isso, gente, se fizer com força. Então, quem tem muita expressão em pescoço, não é o seu caso, agora você tá forçando, né? Mas tem gente que conversando aparecem os músculos. Então a gente faz um botox para eliminar esses músculos que ficam saltando ali. A gente pode fazer também o bioestimulador de colágeno. Aí pode ser feito Sculptra, Radiesse, hidroxiapatita de cálcio, depende da abordagem, do tipo da pele. E também a gente pode fazer fios de PDO, que são fios também bioestimuladores de colágeno. Então tem vários recursos para o pescoço, para o colo. Então tem recurso para tudo, para todo mundo, para qualquer tudo. Quero ficar mais jovem, quero manter, quero só disfarçar, quero mudar. Gente, Sim. Pode fazer perguntas aí para a doutora. Como funciona a retirada de papada? Então, tem 2 métodos. Um é através do ácido deoxicólico, que a gente aplica e ele vai quebrar essa gordura e mandar para o metabolismo, vai ajudar a gente a eliminar a gordura. E outro é a lipomecânica mesmo, a remoção mecânica da papada, né? Então, tem essas 2 formas. Normalmente, essa menos invasiva é feita em sessões. Então, uma sessão a cada 21 dias, tem que ver qual que é a quantidade de gordura para determinar quantas sessões, mas normalmente, Polly, quase 90% dos casos de queixa de papada falta contornos ósseos mandibulares. Então, você não consegue ver a delimitação entre rosto e pescoço e dá aquele aspecto de que tudo é emendado. Então, tem que avaliar esse paciente, porque às vezes só a lipo de papada não vai trazer o resultado que ele está buscando. A gente precisa definir os contornos que vão fazer com que esse rosto pareça mais fino e pareça que a papada também, né, não fique em evidência. Interessante uma pergunta que eu já estava pensando. Aí o Lino, que é personal, um grande amigo aqui, pediu dicas para homens também. E o Ricardo também está falando. Homem também faz a harmonização. Né? A gente esquece dos homens, gente. A gente acha que o mundo da beleza é só das mulheres. E não é isso. Não, eles amam. Eu falo assim, que ainda eles não me deixam tanto divulgar os casos clínicos. Porque ainda tem, né, essa coisa toda de... Esse preconceito de cuidar. Preconceito dos próprios amigos e tudo mais. Mas a gente faz muita harmonização masculina para marcar um pouco mais a mandíbula, tudo, rinomodelação. Às vezes eu faço preenchimento labial masculino funcional. Porque, por exemplo, quando o homem vai envelhecendo... O homem e a mulher, né, vão envelhecendo. E se essa boca fica muito murchinha, dá um acúmulozinho de saliva aqui nos cantinhos. Chama queilite angular, dá uma feridinha. Aí essa boca fica sempre ferida dos lados. A gente tem que fazer um preenchimento para melhorar o volume labial. Tem pessoas aqui, ó, como a Andréia Reis, que também foi sua cliente, eu vi o resultado dela, ficou lindo. Ela tá falando, fiz com essa maga e amei. Tem também harmonizada.
a Ana Luz, Luximid, a Ana Luximid, que está sempre nas nossas lives. Já vi uns antes e depois da Rayane maravilhosos, mulheres jovens e já naturalmente bonitas que ficam mais ainda, é incrível. O Lino, ó, já quer fazer, faz mesmo, na mandíbula ele quer fazer. É, Sandra chamando André Reis de lindíssima e Rodrigo está aqui fazendo uma festa, né? Querendo saber Rodrigo, se seu pai, Rodrigo Nardoni. ai, Tá aqui, gente. ele tem conserto, tem recurso para ele. Falei, Rodrigo, espera aí, querido, que seu caso não é harmonização facial, é chicote. Eu vou aí em Nova York É e dar isso uma mesmo, é isso mesmo. chicote que você precisa, né, de harmonização. Eu apoio. Isso. Estou doida para fazer. Tive no consultório essa semana, Lu. É porque alguns Instagrams eu não consigo ler, que é tudo junto, nome com sobrenome, eu não sei onde que termina o nome. Agora eu consegui concentrar, tô conseguindo ler os comentários. Pode ler. Gente, aproveita e faz pergunta aí para ela, porque é uma consulta isso aqui. Que delícia. É uma aula muito legal para a gente entender melhor, né? Essa reestruturação facial. A partir de qual idade pode fazer a harmonização facial? Então, não tem tanto uma idade definida. Tem problemas estéticos, né, que incomodam muito as pessoas. Então, quando é algo que causa um transtorno psicológico, eu já recebi até paciente acompanhada pelos pais. Então, por exemplo, às vezes está com 16 anos, mas tem aquela giba óssea que incomoda muito. E a gente pode disfarçar com ácido hialurônico, por que não, né? Agora, em relação à reestruturação facial, eu acho que é a partir do momento que o paciente notou que começaram os primeiros sinais ali de que está tendo uma perda de estrutura. Então, por exemplo, você já visualizou que o bigode chinês está ficando muito marcado? Visualizou que a pálpebra está ficando caidinha? A boca começou a desidratar e ficar cheia de tracinho? Engraçado que quando eu tinha meus 33 anos, mais ou menos, eu tinha um bigode chinês muito marcado. Depois não ficou mais. Aí agora eu sinto isso aqui, ó. Uma flacidezinha aqui. Gente, eu vou dormir com durex aqui. E dormir também tem a ver, sabia? Eu lá Aquela coisa de dormir. Foi no seu Insta que eu li isso. Agora, sabe como eu durmo? Assim, ó. eu tô dormindo igual defunto também. Para não amassar, para não dar aquela ruga, aquela preguinha no meio, para não amassar o rosto. Agora eu durmo assim. Falei, pronto, agora eu... Mas é difícil, né? Dormir de barriga para cima. É. Mas se a gente dorme sempre do mesmo lado, as linhas realmente ficam mais marcadas desse lado. Mas sabe que eu consegui agora dormir mais, assim, pelo menos um bom tempo de barriga para cima, porque eu faço uma técnica que eu aprendi na auto-hipnose e que eu tenho que sentir todo o meu corpo colar no colchão. Aí eu fico ali, acho que eu fico pregada por um bom tempo que eu viro. Então, pelo menos é menos tempo, sabe? Tem pessoas perguntando aqui se você faz consulta online. Até então eu não fiz consulta online. A gente voltou a atender daquele jeitinho assim, bem lentamente, né? Um paciente a cada hora. Mas a gente pode combinar a consulta online, sim. Tem pessoas que às vezes estão até fora do Brasil, né? Querem uma orientação, às vezes uma suplementação vitamínica, enfim. Mulheres que estão entrando na menopausa. É muito interessante a gente pegar esses exames e analisar os níveis hormonais, porque de acordo com como estiver, não adianta a gente fazer uma bioestimulação de colágeno, a gente tem que entrar primeiro com uma suplementação. Gente, uma coisa interessante, que não é um tratamento, não é um procedimento que você chega e faz. Tem uma série de coisas, que é o que as pessoas, eu acho, quando surgiu o Botox no Brasil, o grande erro é que as pessoas não se cuidavam, estavam muito velhas, com pele danificada, e queriam esticar. Aí apareceu aqueles monstros transformados, né, muito artificiais, e que causou aquele preconceito do Botox, a botocada. Hoje, ninguém nem percebe, quando é um bom profissional, que uma pessoa fez Botox, ela tá bem, ela tá, entendeu? Sim, todo mundo faz, né, hoje. Exato. Hoje eu, numa boa, faço com tranquilidade, eu não faço aqui, porque eu realmente... Eu não tenho vontade de fazer, eu nem um salão de beleza eu vou aqui na Itália. Então, quando eu vou ao Brasil, se eu puder fazer, eu faço, com certeza. Como a suplementação pode ajudar no melasma? E tem gente pedindo para você falar um pouquinho do melasma. Gente, o vento abriu uma porta. Acredita? Tentando? O vento abriu a porta trancada. Ai, que medo.
Vai, Então, Daniela, lindona. Então, no caso, não é a suplementação, tá? O melasma é uma doença onde o paciente tem os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que, né, ela confere a cor à nossa pele, e ela tem esses melanócitos doentes. Então, uhum, sempre que esse paciente se expõe a muita luz ou muito calor, esses melanócitos vão ter um estímulo exagerado e vão jogar muito depósito de melanina nas regiões das manchas. Então, o que a gente faz é, na verdade, suplementar esse paciente com um protetor via oral, à base de piquenogenol, e eu gosto de misturar com alguns outros antioxidantes na fórmula. Mas uhum. aí tem todo um tratamento, tem que avaliar o paciente, ver se ele precisa de um peeling para a gente ter um clareamento inicial e depois um gel clareador de uso contínuo. Depende, mas normalmente vai ter ali esse protetor via oral para o paciente tomar. Ok, vamos lá. Já ouvi falar de pessoas que fizeram preenchimento nos lábios e depois sentiam um tipo de bolinhas internas. Isso acontece? Isso pode acontecer. Os lábios são uma região muito dinâmica, né, de muito movimento. Então, dependendo da reologia do ácido hialurônico que é utilizado, pode dar uma bolinha que é só voltar no profissional, ele aplica um pouquinho de hialuronidase e essa bolinha se desfaz. Mas Uhum. a gente pode trabalhar com produtos que não gerem essa bolinha. E isso vai muito da escolha do profissional. Então, eu gosto muito de usar o Juvederm, que não tem me dado nenhum tipo de problema desses e traz um resultado muito natural. A Martina está falando que você realmente tem mãos de fada. E a Lindona. Jade está dizendo: meu rosto está despencando. Eu preciso de sustentação, botox, preenchimento, qualquer coisa, guindaste. Guindaste eu Vamos falei. começar, vamos começar. Aí, num caso desses, eu não avaliei, não sei como está, mas talvez seja uma indicação, por exemplo, quando a pessoa está sentindo que está despencando, talvez seja uma indicação de entrar com os fios de PDO, os fios de tração, que a gente Uhum. consegue fazer uma suspensão dos tecidos. Eu faço como se fosse um pequeno furinho aqui. Por esse furinho eu passo o fio, que ele vem até aqui, ó, pertinho do pescoço. E esse fio tem garrinhas, pequenas garrinhas. E essas garrinhas travam para cima. No que elas travam, eu consigo tracionar esses tecidos e puxar toda a pele para cima. Então, Uhum. os primeiros dias não fica muito bonito, que o paciente fica mais assim, ó, mais enrugadinho aqui em cima pelo acúmulo da flacidez da pele e vai soltando até reposicionar. Uhum. Tem também perguntando, esses fios duram quanto tempo? Ó, a Jack tá falando que é o sonho dela fazer isso. Tem duas perguntas: quanto tempo duram os fios? E depois, quais são os procedimentos mais usados pelos homens? Ui, então tá, vamos ver. Os fios têm uma durabilidade em torno de um ano. Dentro de um ano, ele vai ser reabsorvido pelo corpo. Porém, além dele fazer essa suspensão dos tecidos, ele também é um bioestimulador de colágeno. Então, os benefícios dos fios, mesmo depois que eles reabsorvem, continuam por cerca de 2 anos, porque eles deixam fibras colágenas. Uhum. Agora, as pessoas ficam curiosas. Tem gente, algumas 3 pessoas já perguntaram aqui, pelo menos uma média de quanto se investe por um procedimento assim. Mas tem como dizer, sem saber o caso, por exemplo, uma harmonização. Ela inicia de qual valor e vai até qual valor? Eu acho que Então, deve fechar um carro. não, vou explicar. Tudo depende, Polly, de quando a pessoa começa a reestruturar. Então, se a Uhum, pessoa esperar chegar num ponto que o tecido está muito flácido, principalmente aqui no terço inferior, porque se tem muito colapso de tecido no terço inferior, quer dizer que ele deslocou de alguma região e veio do terço superior. Então, a gente tem que fazer toda uma sustentação. Agora, em relação a custo, o custo na harmonização é mensurado por quantidades de seringa que se utiliza. Então, o ácido hialurônico, ele vem em seringas de 1 ml ou 1,2. Então, é muito pouquinho por seringa. O custo médio por seringa é em torno de R$ 1.000. 1.000 e pouquinho, depende se a pessoa vai parcelar em cartão e tudo mais, mas em média, R$ 1.000.
Então, depende do que ela precisa. Se for um lábio, por exemplo, ela vai fazer uma seringa. Com uma seringa você resolve um lábio. Se for uma olheira, só uma calha lacrimal, uma seringa resolve uma calha lacrimal. Agora, se eu for fazer uma sustentação facial, aí já é diferente, né? Normalmente, com 2 seringas, a gente consegue trabalhar bem esse top model look. Já dá uma diferença, eu consigo trabalhar as maçãs do rosto e trabalhar o supercílio. Dar uma levantadinha nas pálpebras com 2 seringas. Agora, se tiver um colapso dos tecidos no terço inferior, aí já vai ficando mais caro. O que é interessante as pessoas pensarem, gente, é o seguinte: quanto custa uma bolsa, um sapato, uma joia? Então é uma questão de prioridade. Eu sempre acho que investir na gente é melhor. Então, assim, investir em bons tratamentos, em academia, em atividade física, em boa alimentação, em comer bem, em um bom colchão. Eu sempre penso assim: você é mais importante do que a embalagem. Porque se você tá bem bonita, uma camiseta, né? Uma camiseta básica, um jeans, acabou. Tá ótimo. Então é uma questão de prioridade, essa coisa de valor. Porque eu, na quarentena, fui entender o quanto a gente gasta. Sim. Porque como a gente está dentro de casa, a gente só pode comer, a gente não vai gastar com outras coisas, é que a gente vê assim, meu Deus, como a gente gasta. Mesmo que a gente não gasta. Né? Tem pessoas perguntando se você está atendendo em Contagem. Às vezes, dá para marcar assim, lá na clínica do Ricardo, na Aplicar. Ah, ok, ótimo. Pessoal, sigam a Rayane Nardoni. Podem mandar um direct, né, Ray? Claro, eu respondo. Para ela, para vocês se informarem de consultas e tal. Eu estava fazendo academia, parei, vou voltar. Tô com uma papada no pescoço. Ah, esse comentário é interessante, porque quando a gente perde peso, que a Jaque também falou isso, quando a gente emagrece, isso acontece comigo. Quando eu emagreço, aqui em mim fica mais caidinho, fica mais marcado. Sim. Tem como ouvir isso? É porque dá flacidez? Porque perde massa? Como é que é? O que é isso? Então, eu ia até falar uma coisa que eu esqueci sobre a questão do envelhecimento. Uma das coisas que favorece o envelhecimento rápido é a perda de peso. Então, a perda de peso muito rápido, ou o paciente que faz atividades físicas de alto impacto todos os dias, ele vai consumir praticamente toda a gordura corporal, né? Vai ficar aquele atleta que é pura massa magra e depois vai começar a consumir os colchões de sustentação da pele. Por isso que a gente vê muitos atletas com aquela elastose cutânea. Você puxa a pele vem sozinha. A gente chama de elastose. Agora, dá pra gente prevenir ou melhorar isso no caso de um emagrecimento normal, como é o seu caso? Dá, através dos bioestimuladores injetáveis de colágeno. Vai fazer com que essa pele consiga acompanhar melhor a sua velocidade aí de perda de volume corporal. Gente, eu preciso ir aí. Tem uma pessoa perguntando como é que fala bichectomia? Bichectomia. Isso. Bichectomia. Para você falar mais sobre isso e qual o tempo de recuperação dos procedimentos? Então, a bichectomia é um procedimento onde a gente remove uma gordurinha chamada bola de Bichat, que fica localizada nessa região das bochechas. Então, é um procedimento muito simples. Eu faço uma bichectomia em mais ou menos 40 minutinhos. A gente anestesia dentro da boca, faz um furinho e eu pinço uma gordurinha e removo essa gordurinha. Então, ela serve para paciente que morde a bochecha sem querer e também para paciente que quer afinar o rosto. A recuperação é super tranquila, muito mais tranquila que a extração de um dente. Pode ficar inchadinho uma semana, mas aí a gente dá todas as orientações, medicação, gelinho, como deitar, o que comer, bem tranquilo. Mas o resultado dá para perceber rápido? Por exemplo, eu fiz, quanto tempo que eu começo a ver o resultado? Então, tem casos onde quando eu sento o paciente após a cirurgia, a gente já vê aquele fundinho marcado. Mas isso não é sempre. O resultado ideal aparece em 3 a 6 meses. Dentro desses 3 meses já dá muita diferença. Agora, com 6 meses, você já tem o pico de resultado da bichectomia. Gente, eu não sei vocês, mas sabe por que eu tô impressionada? Rayane, a forma que você explica, onde que você puxa, o que que você faz, onde que você pega. Parece que você pega uma tela, os pincéis, as tintas. Aqui eu vou colocar isso.
aquilo mexer nisso e você reconstrói uma pessoa. Eu sou apaixonada, né? Eu amo o que você faz, né? Eu amo, eu amo. Agora, o que já aconteceu de mais legal no seu consultório depois Hum, de um procedimento, assim, que você olhou e falou, poxa, é lindo o que eu faço. Nossa, Polly, tem muitos casos, assim, de receber mensagem de paciente, assim, com tanta gratidão, de me deixar emocionada, sabe? Falar que a vida mudou, que se sente outra pessoa. Paciente que na hora que eu sento na cadeira chora. Então, eu tenho no Instagram, nos destaques, vários pacientes, assim, emocionados na hora que vem o resultado. É muito lindo, porque é uma mudança interna mesmo. Eu falo que o paciente às vezes chega e eu sempre fotografo e registro como ele chegou. E é muito comum que nesse início, como ele está incomodado, está se sentindo mal, eu vou fotografar, o paciente fica tímido, olhando para baixo, aquele olhar triste, ah, nem você vai tirar minha foto, sabe? E quando ele chega depois da reestruturação, já vem todo arrumado, pinta o cabelo, muda tudo. É muito impressionante. Tem um texto muito interessante do Vestido Azul, não sei se você já viu, que quando... o resumo é o seguinte, você coloca um vestido novo, se sente bonita, e você já acha que tem necessidade de mexer no cabelo, e aí você já muda outra coisa, ou seja, a pessoa faz um procedimento desse, ela já muda o jeito de vestir, ela já quer cuidar mais do corpo. Então é um estímulo que vai trazendo outros estímulos, e que isso vai melhorando cada vez mais a autoestima. Tem a Nani que está falando aqui, que ela quer fazer tudo, mas aí ela lembra da agulha. É super tranquilo, gente. Eu falo assim que o que não falta em consultório odontológico é anestesia. Então, o paciente que é mais sensível, a gente pode fazer o bloqueio com anestesiazinha mesmo de agulhinha em todas as inervações. Agora, esses procedimentos minimamente, né, como preenchedor, só de passar um anestésico tópico, colocar um gelinho, é muito tranquilo. Eu faço em mim, na verdade, sem nada. Eu olho no espelho, não ponho nem gelinho, eu faço o procedimento Uma super pergunta tranquilo. fazer, você faz os seus próprios procedimentos? Ah, eu faço alguns. Não é o mais indicado, né? O indicado é a gente sempre ir em outro profissional, mas algumas coisinhas eu faço sim. Tipo assim, hoje eu não tô legal, tô com muita tava com um botoxinho aqui, tô indo pra... É mais ou menos assim. Vou dar uma levantadinha na maçã do rosto. Aqui, ó. Eu fiz tem pouco tempo. Tá vendo que tá dando uma voltinha? Deixa eu te dar uma maçãzinha linda, assim, ó, bochechinha linda aqui. Dá a impressão que o rosto tá mais fino um pouquinho, sabe? Eu gosto desse efeito. E levanta o bigodinho chinês, né? Mas você tá novinha, ainda, mas é bacana isso, que você já vai trabalhando, já vai... Aos pouquinhos. Tudo bem pouquinho. Uma gotinha em cada região, né? Sem exagerar. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ler aqui, ver se eu saltei alguma pergunta, porque eu acho importante. Gente, Ricardo tá dando até o telefone da clínica. O pessoal tá pedindo. Só um minutinho. Muito bom, deixa o telefone aí, Ricardo. Vai fazendo a assessoria aí. Isso aí. Deixa eu ver, verdade, duas lindas, pago com gosto. Se o profissional é bom, a gente vê resultados, acho que vale muito a pena. Concordo. Muito bom. Agora eu tenho entrado muito, Polly, nessa área de fisiologia integrativa. E é muito interessante. É muito interessante a gente pegar o paciente, por exemplo, igual eu falei, que está na menopausa, ou um paciente bem jovem que chega cheio de espinhas, e você entender, sabe, o que está acontecendo com os hormônios daquela pessoa e tentar modular isso através da alimentação, é muito legal. Dá para ter resultados incríveis só com coisas naturais. É um contexto, né? Quais são os pilares para um bom resultado de um procedimento? Bom, primeiro é uma boa saúde, né? Então, se é um paciente que está com a alimentação toda errada, cheio de hormônios... Falhou sua voz. marcadores inflamatórios, por exemplo, no exame sanguíneo, ela não vai ter bons resultados. Se é um paciente, por exemplo, que não está tendo uma produção de testosterona, não vai ter bons resultados. Se é um paciente que não dorme bem,
então não tem a melatonina, pode também prejudicar os resultados. A gente tem que entender esse paciente como um todo. O que está acontecendo, como a gente vai melhorar a qualidade de vida dele para que ele tenha bons resultados e duradouros, né? Olha, tem até uma amiga minha que está comentando que está lá em Nova York. Eu estou ficando com cara de infeliz já, por causa da bochecha que está caindo, porque é grande demais, está arrastando a boca para baixo. O que é indicado nessa situação? Que Tipo assim, um drama! dogzinho. É tipo um dog que faz Isso. a bochecha assim. Essa cirurgia, Polly, de bichectomia, é uma cirurgia, na verdade, preventiva em relação à queda facial. Eu tenho recebido muito paciente indicado de dermatologistas. Então, esses dias mesmo eu recebi um paciente do Dr. Bernardo. Por quê? Foi para ele para fazer a estruturação facial e estava com muito volume de bochecha. Então, isso pesa e gera esse jaw, que é essa bolsa gravitacional aqui embaixo. Então, ele indicou primeiro fazer a bichectomia para depois fazer a estruturação facial. Então, até os médicos estão entendendo os benefícios da bichectomia, que antes tinha ainda, né, uma linha assim do contra. Tudo que é novo, né, Assusta, né? assusta, cria uma resistência daqueles que estão há mais tempo no mercado. O doutor Bernardo é um show, né? Ele é super Ele é ótimo, ótimo. Também. Ele foi meu dermatologista, não é agora porque eu tô aqui. Mas se eu precisar de um socorro, eu ligo para ele sempre. Eu gosto muito dele, do trabalho dele. E tenho acompanhado muito o seu trabalho. E vejo que é uma outra linha, de uma coisa de procedimentos mesmo, né? E algo novo que está surgindo, que a nova geração vem trazendo. Sim. Né? Uma medicina moderna, uma coisa que vem trazendo recursos cada vez mais tecnológicos, né? E há um tempo atrás, eu acho que os médicos ficavam muito confusos em relação a que gordura é essa que é removida. Como que eu injeto ácido hialurônico em um lugar e tiro gordura de outro? Né? Sendo que eu quero devolver a estrutura. Na verdade, essa gordura que a gente remove na bichectomia é uma gordura muito profunda. Então, ela não é gordura de sustentação facial. Por isso que não tem nada a ver com a queda facial. Mas isso já foi muito confundido, né? Isso aí. Gente, olha, nossa live tá acabando. Que papo! Caí aqui mais uma hora falando com você. Estou, assim, encantada e surpresa com o seu profissionalismo, porque eu já venho acompanhando, mas hoje eu pude perguntar, tirar dúvidas, saber mais, aprofundar. Gosto de você como profissional, como pessoa. Sou apaixonada com sua família inteira, você sabe disso. São pessoas queridíssimas. Né, gente? Então, resumindo, como diz a Andréia Reis aí, se entreguem às mãos da maga, da Rayane Nardoni, a mágica dos pincéis da beleza. Né? Muito então, obrigada. Fico muito feliz pela receptividade. Adorei minha primeira live. Foi bom, né? Passou um nervoso. Comecei muito nervosa, suando, mas depois o negócio foi desembolando. Primeiro que você é uma pessoa comunicativa, é muito boa no que faz, é uma excelente profissional, inclusive eu vi vários doutores aqui te acompanhando, vejo que você é uma pessoa respeitada na área, isso é muito bacana. E é isso, obrigada por deixar as informações aqui para o meu público, espero que essas pessoas tenham acesso a você e possam mudar, melhorar a autoestima, né? Cuidando da beleza e da saúde por todos os âmbitos. Né? Então, pedindo para você fazer promoção aí, ó. Cria uma promoção, lança lá no seu Insta que eu divulgo. Quem sabe? Vamos combinar isso. Olha que linda aí, ó, doutor Ricardo. Parabéns, linda, te amo. Oh, meu Deus. Obrigada, amor. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Até a próxima oportunidade. Sucesso na sua trajetória. Que Amei. Sucesso na sua também. Te admiro muito, muito mesmo. Obrigada, obrigada. Um beijo enorme. Beijo para todo mundo. Oh, beijo, que eu sei que agora a gente vai trocar figurinha. Beijo, gente. Adorei ver todo mundo aqui. Agora eu vou ler todos os comentários. Isso aí. Vai ficar gravada a live, então vocês podem assistir por 24 horas. Vou compartilhar lá no Stories, tá bom? Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.